Sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui à nossa gravação de mais um episódio do ExpertCast. Meu nome é Gustavo Meirelles, eu sou médico radiologista, sou empreendedor em saúde, sou presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota, e temos todos aqui o prazer de poder participar de mais um episódio do ExpertCast, que é um podcast focado em inovação em saúde e tem o apoio da AGFA. No episódio de hoje nós vamos abordar inovações em saúde de uma forma ampla. Nós falaremos bastante de um tema que para muitos aqui da plateia talvez seja o assunto da vez, que é a inteligência artificial na saúde, também nas nossas vidas, as mudanças que estão acontecendo aqui para muitos radiologistas, para os demais profissionais da saúde, depois da implementação e da utilização de inteligência artificial. E para isso eu tenho o prazer de estar com dois amigos aqui hoje para conversarmos sobre esses temas. Dr. Paulo Chapchap, que é médico cirurgião, ex-presidente do Hospital Sírio-Libanês, diretor médico do IEPS, presidente do Conselho do Instituto Todos pela Saúde, e o Sérgio Ricardo Santos, também médico, pneumologista, consultor e conselheiro em saúde, ex-CEO da AMIL e ex-vice-presidente da DASA. Paulo, Sérgio, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês. E obrigado por estar aqui com vocês hoje. A oportunidade de a gente bater um papo legal sobre, não só sobre IA, mas como a IA transforma a nossa vida. A gente vai ter um momento, a gente combinou aqui, depois de algumas perguntas que o Gustavo vai colocar para nós, de respondermos algumas questões de vocês, ou entrarmos num debate com vocês, e eu estou valorizando muito essa parte. Então, por favor, fiquem prontos para participarem desse diálogo. Ótimo. Nossa ideia aqui hoje é ter uma conversa realmente bem informal. Nós três já nos conhecemos bastante e queremos, assim como o Paulo disse, contar com a participação de todos vocês. Então a gente vai começar batendo um papo aqui primeiro para esquentar a discussão e depois teremos aí, pelo menos uns 20 minutos com espaço aberto para vocês na plateia fazerem perguntas e comentários para os três que estão aqui. Eu vou começar com o Sérgio, que tem uma ampla experiência, primeiro como médico, foi aí que a gente se conheceu. O Sérgio, médico pneumologista, eu, médico radiologista torácico. Depois a vida é interessante porque trilhamos caminhos diferentes, estamos nos reencontrando agora como parceiros em um projeto. O Sérgio trabalhou muitos anos na AMIL, onde chegou a presidente. Trabalhou depois também alguns anos na DASA, onde foi vice-presidente. E hoje ele é conselheiro e consultor de diversas empresas de saúde, inclusive startups. E eu queria, Sérgio, começar com você, trazendo uma visão para todos que estão aqui a respeito dessa mudança no setor de saúde. A gente falava bastante de inovações, e de repente, creio eu que depois do ChatGPT, principalmente, a inteligência artificial chegou de vez nas nossas vidas. Os radiologistas talvez tenham sido aqueles profissionais que sentiram mais isso, porque receberam, inclusive, algumas frases como, olha, vocês serão substituídos pela inteligência artificial. Então, eu gostaria de saber as suas visões sobre esse novo mundo da saúde, como que isso afeta o profissional, as empresas, o setor e os pacientes. Eu acho que isso, para todos nós, isso ainda faz parte de um mundo que a gente está desvendando no dia a dia, né? Então, não é algo que está posto, está colocado. As primeiras percepções estão muito relacionadas ao como isso muda a nossa prática diária, mas também como é que a gente passa a criar uma nova prática diária com base na percepção desse novo mundo. A saúde digital, ela vem como um elemento complementar. Ela não está se colocando como substitutiva na maioria das aproximações feitas. E quando existe essa oportunidade de ser uma ação substitutiva, a gente entende que na linha do tempo isso vai ser um pouco mais posterior, não vai ser mais tão de imediato. Então, a gente começa a ter uma percepção de novo mundo onde a ação colaborativa entre a medicina tradicional, expressa pela assistência, apoiada pela inteligência artificial, com todas as visões da saúde digital, não apenas pela visão da inteligência artificial em si, mas por todas as visões da saúde digital, está entrando como colaboradora. Essa entrada como colaboradora muda uma perspectiva de entrega. E qual é essa saúde que a gente vai começar a entregar a partir de agora? Um dos grandes elementos que eu gosto muito de trazer para essa conversa é que finalmente a gente está trazendo
os conceitos da universalidade e da equidade para o universo da assistência. E por que eu digo isso? Quando a gente fala sobre universalidade, a gente está dizendo que finalmente ninguém será esquecido. Os sistemas digitais permitem que todos os indivíduos sejam acompanhados e monitorados com os saberes técnicos que a ciência trouxe para a assistência, sem que ninguém seja esquecido no dia a dia. Então, continuamente, nós temos o poder, a partir de agora, de monitorar dados de indivíduos, capturar de forma estruturada, esses dados serem monitorados no dia a dia, e nós sermos capazes de predizer riscos segundo a segundo para cada indivíduo, sem ninguém ser esquecido, como possibilidades. Se bem que eu estou falando como possibilidade, mas hoje de manhã eu estava na reunião num time que está construindo exatamente isso e entregando para o SUS. E já entregando. Aqui, mês que vem. Não, já está entregando agora. Predição algorítmica contínua para indivíduos onde a base de dados deles já está conectada com uma plataforma de predição de risco contínuo. Tá? Para o SUS. 1 milhão de vidas já implantadas no município de São Paulo. Segunda possibilidade que eu falei é o conceito da equidade, que é uma conversa muito boa para ser trazida. Equidade é uma conversa de onde, até que ponto do caminho eu já percorri e qual é a necessidade adicional que eu estou demandando. Ela é maior ou menor? Pode ser que eu tenha percorrido um longo caminho para chegar num determinado objetivo, pode ser que eu tenha percorrido um pequeno caminho. Quem percorreu o pequeno caminho tem uma demanda maior para ser atendida. O conceito de equidade, ele não é respeitado pelos protocolos. Os protocolos, eles padronizam as entregas, embora eles deixem algum espaço para adaptações. Mas eles não são exatamente um fenômeno de personalização. Então, quando a gente traz a saúde digital para se acoplar à prática cotidiana, nós temos a possibilidade de trazer o conceito da equidade de uma forma universal, para que todo mundo tenha acesso ao que realmente precisa para chegar num ponto ótimo de saúde. Esse o que realmente precisa, que é onde a gente não atua hoje em dia, porque muitas vezes a gente está trabalhando no modelo de protocolos e entregando padrões. Esses padrões atendem a maioria, mas não a todos, né? Então a gente tem a possibilidade de avançar na entrega e na assistência com essa nova camada. Então acho que essas seriam as duas aproximações que eu gostaria de trazer para que a gente tenha um olhar sobre a IA que vá além da própria IA, porque senão a gente vem para um congresso de medicina para discutir estetoscópio, e não é isso que a gente está fazendo. A gente está vindo para um congresso de medicina para discutir como que a assistência muda. Como é que a assistência vai ser? Como é que nós, como indivíduos, vamos nos portar frente a isso? É mais do que uma discussão ferramental. Ela é uma discussão sobre como as pessoas serão impactadas por isso. Nós e os pacientes. Posso pegar um gancho do Sérgio? E obrigado, Sérgio, pelas tuas reflexões. E aí a gente precisa aterrissar isso um pouco, pegar da onde o Sérgio parou. Como que isso vai influir na prática radiológica? Imagino que vocês aqui têm essa expectativa de saber como nós vemos e entre vocês, como vocês vão se reorganizar na prática radiológica. Eu acho que o primeiro item, você que é radiologista, diz respeito à maior entrega de valor por parte dos radiologistas com a utilização de ferramentas tecnológicas. Será que nós estamos entregando tudo o que a gente pode entregar? E eu começo pela própria definição do que faz o radiologista. Na minha opinião, o radiologista não faz laudos diagnósticos baseado em exames de imagem. Ele precisa fazer diagnósticos baseado em exames de imagem, reunidos com todos os outros dados disponíveis do paciente. E é isso que a tecnologia vai permitir. Vai permitir ao radiologista, mais do que um pedido de exame diagnóstico, acessar o prontuário e o conjunto de dados do paciente automaticamente, sem dúvida nenhuma, e apor a isso um laudo diagnóstico em que ele terá maior ou menor participação, porque muito será também automatizado, para devolver ao clínico, eu sou cirurgião, minha área é transplantes de fígado, para devolver ao clínico um diagnóstico e uma solução de encaminhamento a partir daquele diagnóstico. É a redefinição do papel de um radiologista em um especialista em diagnóstico. E ele pode, inclusive, entrar antes, porque com uma miríade de novos exames de imagem disponíveis,
e diferentes protocolos dentro dos mesmos métodos de imagem, nós perderemos a capacidade de pedir exatamente o que é necessário para o paciente naquele momento. E se isso ocorrer, nós clínicos, vocês receberão um conjunto de dados anteriores e serão responsáveis, em parceria com o clínico, por definir o exame diagnóstico que vai ser aplicado a partir daquele momento. Então, entra antes, possivelmente, entra diferente na hora da realização do exame e entra depois, num laudo mais integrado. Nós sentimos muita necessidade de um laudo que leve em conta todos os exames diagnósticos, laboratoriais, de imagem, anatomopatológicos, de medicina nuclear, que vocês separam um pouco da radiologia, e essa capacidade de juntar esses resultados para dar um diagnóstico e não um laudo, também será de grande utilidade para a prática clínica. Fora isso, aproximarem-se do paciente, porque na experiência clínica, o que a gente percebe é que muitas vezes existe mais de um caminho para uma determinada situação. E o paciente cada vez mais quer participar da decisão em relação ao caminho a ser tomado. Não existe só um caminho, pessoal. Isso é o mais comum na prática clínica. E o exemplo que eu sempre dou, quem já me ouviu deve estar cansado de ouvir, e é um caso público, de grande notoriedade, foi quando o presidente Lula apareceu com um câncer de laringe, em que a recomendação, se só levássemos em conta a sobrevida, era de laringectomia, esvaziamento ganglionar e radioterapia complementar. Tal era o avanço local da doença. E ele optou por diminuir a chance de sobrevida, mas ter um tratamento menos mutilante. A equipe médica aceitou a argumentação do paciente e ele fez um tratamento radioterápico com preservação da laringe. Isso é muito comum. O paciente escolhe a qualidade de vida que ele quer ter depois, às vezes sobre a própria chance de cura. E nós temos que ser sensíveis a isso. Por que eu digo isso neste contexto da minha apresentação? É que o radiologista mais próximo do paciente ajudará no diagnóstico e na decisão em relação aos encaminhamentos, pela sensibilidade que deverá ter na composição de uma equipe médica que vai decidir junta. E essa equipe médica que vai decidir junta, com as tecnologias de comunicação, poderá decidir muito mais rapidamente junta do que decide hoje, que você depende de um telefonema, uma mensagem no celular e outros artifícios de menor potência para a reunião de uma equipe multidisciplinar. Paulo, excelente, porque você respondeu uma pergunta que eu tive muita dificuldade de responder há um tempo atrás. Eu estava falando sobre inteligência artificial para vários radiologistas, e eu me lembro também de uma frase do Geoffrey Hinton, que é um grande pesquisador em inteligência artificial, e em 2016 ele fez praticamente uma ameaça à comunidade radiológica de que, olha, é hora de parar de treinar os radiologistas porque em 5 anos eles estarão extintos. Eles serão como o coiote do Papaléguas. Acho que muitos aqui vão se lembrar disso e, felizmente, ele errou naquela provocação. Mas a gente falava muito na época, né? Olha, a inteligência artificial vai mudar o papel do radiologista. Até que numa dessas palestras que eu dei, um colega falou, Gustavo, ótimo, legal, mas o que a gente vai fazer então, de fato? Porque sempre fala que vai mudar. E agora eu vejo o Paulo respondendo e trazendo aqui para os radiologistas uma visão de um profissional com muita experiência, tanto na área clínica, de gestão e em trabalho conjunto desse novo papel do radiologista. Eu vou voltar com o Sérgio aqui num outro tema que também foi muito discutido numa comunidade de inovação em saúde, da qual nós 3 fazemos parte, que é o custo da implementação de novas tecnologias, especialmente da inteligência artificial, que muita gente começa a dizer, olha, num setor que já é tão espremido por diversos custos, não seria a inteligência artificial mais um deles? E quem vai pagar a conta? Vão ser os fornecedores? Vai ser o Sistema Único de Saúde? Vão ser os pacientes? Num setor que já está
extremamente pressionado com margens baixas. Então, como você vê incorporações tecnológicas na saúde como um todo, daqui para frente, e esse cenário especialmente em relação às fontes pagadoras? Eu acho que todos nós seremos pressionados para fazer escolhas no curto prazo sobre quais os exames que faremos. Serão os exames apoiados por IA versus exames não apoiados por IA. Isso vai determinar inúmeras escolhas por parte de pacientes, operadores de saúde, inclusive de instituições onde a gente trabalha. Então, eu vou querer trabalhar numa empresa que já tem algoritmos de IA apoiando o meu diagnóstico, ou eu não vou querer trabalhar nesta organização que não tem. Essas escolhas, elas, obviamente, para elas existirem, as opções para existirem e aí permitirem essas escolhas, vão exigir de todos nós um investimento bastante relevante, que por enquanto é um investimento que não aparece no custo de ninguém, porque ele está sendo adotado de forma ainda incipiente e ainda isolado, em casos isolados, mas ele vai ser sistêmico. E na hora que ele começar a se tornar sistêmico, as cobranças virão. E elas têm que vir, porque nós temos que incentivar mais e mais investimentos. Eu não posso ficar limitando do que nem a capacidade de investimento hoje. Eu tenho que atrair muitos investimentos para acelerar esse processo. A aceleração desse processo, por consequência, vai fazer com que a cobrança surja muito, e para mim está muito claro, isso ela vai chegar para o ente que a gente considera na cadeia da prestação de serviços privados no país, que é a fonte pagadora. A fonte pagadora, isso vai chegar para as operadoras de saúde. Da mesma forma como os operadores de saúde são responsáveis pelas incorporações tecnológicas que afetam a assistência por via dos medicamentos, por via das tecnologias pesadas, como equipamentos hospitalares e etc., isso vai incluir também os investimentos para a sofisticação da prática de várias especialidades com o uso de algoritmos de predição. Até a gestão populacional vai ser afetada por isso. Então, gente, hoje quem vende uma coordenação de cuidado, quem vende uma atividade diária dentro de um hospital, como profissional médico, quem vende um serviço, quem vende um produto, todos esses terão o custo das suas operações impactadas pela incorporação tecnológica da inteligência artificial. Todos, profissionais, pessoa jurídica, mas MEI. Eu hoje vou ter minha atividade impactada por isso no curto espaço de tempo, porque eu vou ter a opção de usar ou não usar uma tecnologia como a IA no dia a dia. E aí chegou o ponto que você comentou. Como é que fazer para pagar num setor estrangulado? O setor está estrangulado, convenhamos, por sua incapacidade de ser bom gestor dos seus recursos. O setor está estrangulado porque gasta 20% com fraudes, erros, abusos e desperdícios, as quatro frações evitáveis do custo médico. O setor está inviável financeiramente porque não consegue pensar no longo prazo, porque o setor remunera por eventos. E lembrando que o setor é inviável financeiramente no fim do dia, porque ninguém está preocupado em gerar saúde para ninguém. No fim do dia, para a operadora paga para um hospital, se o paciente internou, voltando aos exemplos que a gente sempre repete, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Eu sou pneumologista, então vou dar um exemplo da pneumonia. Se eu interno com pneumonia e eu saio morto ou curado de um hospital, a remuneração que o hospital recebe por aquele processo inteiro é exatamente a mesma. Não interessa se eu saio curado ou morto. Tanto faz. O dinheiro é o mesmo, porque o sistema todo está construído para financiar eventos. Nós criamos uma saúde transacional no planeta. Isso não é um problema brasileiro, é um problema mundial. E ao remunerarmos eventos, sermos transacionais, foi uma escolha nossa. A gente inviabiliza o processo como um todo, porque a gente está pagando eventos que não geram saúde, e quem tem menos saúde é quem mais custa para o sistema. Então a gente está criando indivíduos sem saúde, que é quem mais custa para o sistema. E aí a gente reclama que não tem dinheiro para pagar? Qual é o nosso problema? O problema não está se a IA custa muito, a IA tem que custar muito. O problema não está no tratamento do transtorno do espectro autista, porque esse tratamento tem que existir. O errado era não existir antes. E a questão é que a gente está começando a descobrir que se você não muda a modelagem do sistema, aí a IA aparece cara. E aí o operador de saúde fala, mas eu não vou pagar por IA. Tem que pagar. Ela tem que pagar por tudo que altera a minha saúde. Se o sistema está desenhado dessa forma equivocada, nós temos que mudar o desenho do sistema. E remunerar, por exemplo, por saúde gerada, por vida engajada. Quem sabe a gente vai ser salvo pela IA. Porque os humanos não conseguiram resolver essa equação até agora, embora o conhecimento esteja posto.
conhecimento está posto, a gente sabe como mudar os modelos de remuneração, a gente sabe como trazer transparência para os desfechos, a gente sabe como gerar valor, a teoria do valor existe e todo mundo conhece ela. Quem não conhece deveria estar estudando. A gente sabe como é que isso acontece, só que a gente não consegue colocar em prática porque nós humanos somos regidos pelo poder do capital. No fim do dia, quem dá a última palavra é o capital, não é o indivíduo. Então, ou a IA resgata o indivíduo, ou então a gente vai continuar vivendo esse mundo impagável, onde o único setor dos 20 maiores setores da economia mundial, o único que não é sustentável porque não é rentável é o setor da saúde. Os outros 19 maiores setores da economia mundial são sustentáveis. E a gente vai ficar no fim do dia aqui discutindo por que glosam 10%. Olha, eu vou aproveitar e vou passar a ponte aqui para você também, Paulo, complementar isso, e vou pegar uma frase do Sérgio. A IA resgata o indivíduo. Nós dois estivemos ontem em locais diferentes nas palestras do Stuart Russell, que também é um grande estudioso da inteligência artificial e que tem mostrado uma grande preocupação com a evolução desenfreada da inteligência artificial. E ele cita até no último livro dele um cenário não muito distante em que nós teremos veículos autônomos, completamente autônomos, e que o transporte seria completamente gratuito, porque o custo do veículo autônomo seria irrisório. Algo como $5 para rodar 500 quilômetros. Então, as cidades poderiam ter uma malha de veículos rodando sozinhos, os indivíduos entram naquele carro, saem, não pagam nada, e aí começa a vir a questão, né? Que era a brincadeira do Rui Castro, escreveu recentemente também, que, olha, o ser humano talvez viva 500 anos agora com a inteligência artificial. Mas eu vou fazer o quê? Porque todo mundo vai ser substituído? Eu vou ficar 150 anos vivendo em casa, vendo televisão? E aí eu vou passar para você comentar sobre isso. Qual o papel do humano, seja ele radiologista, seja ele cirurgião, seja ele um não médico, nesse novo cenário de inovações? Bom, primeiro o paciente, né? Ele vai ter a oportunidade de ser informado por sensores, ele vai aumentar a sua capacidade sensorial através de gadgets, de aparelhos, para saber melhor o que está acontecendo com ele em cada momento. Ele pode usar essa oportunidade para o autocuidado. Ele pode ou não usar. E o desafio é que, em ele usando, ele provavelmente vai viver mais e melhor e vai diminuir o custo para o sistema como um todo. Então, a gente tem que quase induzir que isto aconteça. E um exemplo, existe um trabalho da PwC, que foi onde você escutou o Stuart Russell, nos Estados Unidos, que disse o seguinte: qual é a patologia, se eu tiver que escolher uma, e usar todo o conhecimento que já existe para ter mais impacto na diminuição dos custos do sistema de saúde americano? Vocês sabem qual é? É o diabetes. Porque a gente monitora a condição do indivíduo hoje continuamente. E a gente pode evitar as grandes oscilações com hiperglicemia e pode fazer com que ele não tenha todas as consequências que vão aparecer 10, 15, 20 anos depois da instalação do diabetes. Então, isto é um exemplo de um aparelho que hoje você coloca em você, se comunica com o teu celular e permite que você se cuide o suficiente para evitar a doença. A tecnologia pode diminuir muito a inteligência artificial, os custos em saúde, por aumentar a precisão do exercício da medicina e do cuidado. Como é que se dá um tratamento oncológico hoje? Você estabelece um tratamento de primeira linha, baseado no diagnóstico que você fez com a precisão possível hoje. Já melhorou, mas eu vou dar os números de pouco tempo. Quantos por cento dos indivíduos vão responder ao tratamento de primeira linha, que você vai documentar depois de 3 a 6 meses, para saber se respondeu adequadamente ou não? Tumor sólido. Em cerca de 70% a 80%. Os outros vão para o tratamento de segunda linha. Você já jogou fora o dinheiro e causou sofrimento durante 3 a 6 meses por causa de um tratamento menos preciso, inapropriado para aquele indivíduo. E você chega até a terceira linha e depois off-label. Todo esse dinheiro e todo esse sofrimento e todos esses exames necessários, as internações por complicações, hoje você tem porque você não faz uma medicina de alta precisão. E a tendência é que você progressivamente tenha maior exatidão desde o começo no que é apropriado para aquele indivíduo e com isso diminua custos, diminua sofrimento e aumente a sobrevida. Isso não vale só para a oncologia.
O Sérgio falou em valor e saúde. Eu costumo dizer que tem só 4 elementos na equação de valor em saúde. E que tudo que nós vamos fazer como médicos e gestores tem que estar relacionado com um dos 4 elementos. Então, valor é igual. Mentalizem a fórmula. O primeiro elemento da fórmula é pertinência. A gente deve fazer tudo o que tem pertinência, mas só o que tem pertinência. Aqui tem um outro fator de diminuição grande dos custos em medicina. Grande parte da oncologia é em tumores sólidos, concordam comigo? Tem os hematológicos, mas tem os tumores sólidos. Hoje, com a tecnologia que a gente tem de exames de imagem de baixa toxicidade, a gente faz diagnóstico de nódulos em qualquer parte do corpo com meio centímetro, menos, mas vamos falar meio centímetro. Todos os tumores sólidos passam pela fase em que eles têm meio centímetro, 1 centímetro. Estágio 1, doença localizada. Como se trata isso? Com uma punção e uma ablação. Crioablação, radioablação, o que vocês quiserem. Se nós não fazemos o diagnóstico nesse estágio, os tumores progridem e vão avançar, localmente avançados, depois metastáticos locais, invasão do entorno, metastáticos ganglionares locais, metastáticos hematológicos. O tratamento é muito mais caro, muito mais sofrido, com um resultado muito pior em termos de sobrevida. Vamos voltar, caso palpável. Câncer de mama. Está demonstrado que a mamografia realizada de alta precisão diagnostica tumores em estágio precoce. Tratamento local, resolução do problema. Se avançar, alta mortalidade, alto sofrimento, alto custo. Sabe quanto custa o tratamento de um câncer de mama no primeiro ano? A gente tem esses números da DASA, Sérgio. Um câncer de mama, estágio 3, quantas vezes o custo é maior em relação ao estágio 1 e 2? 20 vezes mais no primeiro. Então, a medicina de precisão, possibilitada pela maior precisão dos métodos diagnósticos, melhor indicação dos métodos diagnósticos, vai diminuir os custos. Então, o primeiro elemento é a pertinência. Nós temos que fazer diagnóstico precoce, pessoal. A gente tem todos os elementos para fazer diagnóstico precoce das patologias. O indivíduo teve um infarto fulminante. Tem indicadores precedentes de que aquele indivíduo vai ter um infarto. A gente tem que atuar antes. A gente faz muita coisa sem pertinência e deixa de fazer coisas que têm pertinência. Depois, na fórmula, tem entrega de resultados. E tem 2 tipos de resultados que a gente precisa entregar. O primeiro é o desfecho, ao longo de toda a jornada daquela patologia. Óbvio, é o nosso exercício que faz isso. E o segundo é a experiência do cliente. E eu coloco lado a lado o desfecho com a experiência do cliente. Sabe por quê? Se o paciente tiver uma má experiência, ele não volta, ele não engaja, ele não segue o tratamento. Então, oferecer uma boa experiência para o paciente tem o mesmo valor de oferecer um bom desfecho técnico, ou dar uma boa oferta técnica para ele. E embaixo dessa equação que tem desfecho e experiência, normalmente se coloca custo. E eu não coloco custo, eu coloco desperdício. Porque tem custos que são amplamente justificados para entregar um bom resultado. Não tem sentido não fazer um PET-CT para avaliação de resposta de tratamento num tumor sólido para precocemente saber o que está acontecendo com o indivíduo. E no estadiamento também. Isso não é um custo evitável. Isso não é um desperdício. Então, tem custos que são amplamente justificados. Na fórmula de valor tem pertinência, desfecho, experiência do cliente e embaixo da fórmula, desperdício. Eu acho que a inteligência artificial vai permitir que a gente melhore em todos esses aspectos, nos 4 elementos da fórmula de valor. E tudo que nós formos fazer para aplicar a inteligência artificial tem que estar relacionado com um dos 4 elementos da entrega de valor. Senão, é desperdício. É pagar por uma coisa que não entrega nenhum valor, nem para o sistema e nem para o indivíduo. E entregar valor para o indivíduo, na medicina de precisão, é entregar valor para o sistema também e garantir a sustentabilidade do sistema. Bem, infelizmente, chegamos ao fim dessa nossa primeira metade do episódio. Nós continuaremos no próximo com perguntas da plateia presente aqui na Jornada Paulista de Radiologia
para os nossos convidados, doutores Paulo Chapchap e Sérgio Ricardo Santos. Não percam, então, no próximo episódio do ExpertCast, mais uma sessão com os dois e com a presença da plateia participando de forma ativa e perguntando sobre inovações na saúde, especialmente inteligência artificial. E para você que está nos ouvindo, se gostou desse episódio, não deixe de seguir o ExpertCast na sua plataforma preferida de podcast e de nos avaliar com 5 estrelas. Também compartilhe esse e outros episódios com seus contatos e nas suas mídias sociais. Assim, disseminamos informação de qualidade e ajudamos a aumentar o interesse por inovação na saúde.